1h agora e 1 minuto, hora certa em nome de Teresina Hall, que pertence ao grupo O Dia de Comunicação. Você que conhece sabe, Teresina Hall, uma das melhores casas de shows do Brasil. Agora o quadro Política de A a Z. Aqui comigo no estúdio, Arimateia Azevedo. Boa tarde, Arimateia. Boa tarde, Nádia. Teresina bem movimentada hoje no que diz respeito à política, hein? Uhum. Mas antes da gente falar de toda essa movimentação, eu queria que você conferisse comigo agora uma matéria que a nossa produção esteve hoje, a nossa equipe de reportagem esteve hoje na Câmara Municipal dos Vereadores, e lá foram discutidos 2 projetos de preservação, um que diz respeito ao meio ambiente e outro às vias públicas de Teresina. Vamos acompanhar. A sessão na Câmara Municipal foi marcada pelo debate acerca de um projeto de alcance nacional que acaba de chegar ao município. A preservação do meio ambiente com a redução do consumo de plástico. Desta vez, o foco é reduzir o consumo de canudos. Devido ao poder da indústria do plástico, nós apresentamos esse projeto e escolhemos o canudo como vilão. Por quê? Porque, apesar dele não representar o peso maior dentro dos plásticos, mas ele é totalmente dispensável. E nós vamos iniciar um debate para que a população tome ciência dos riscos e dos malefícios que os plásticos causam à nossa saúde. O nosso objetivo é trazer esse discurso e entender que muitas vezes a praticidade do dia a dia não significa uma melhor qualidade de vida. Além da questão ambiental, outro ponto debatido foi a preservação das vias públicas de Teresina. Cida Santiago revela que sofre as consequências das vias esburacadas na comunidade que habita. Por isso, o tema foi debatido em pronunciamento. O povo de Teresina tem sofrido muito, nós temos recebido muitos reclames. Lá na Vila Amazônia, ontem foi motivo de reportagem também, uma cratera que se formou em frente a 2 escolas públicas municipais. Mas a gente sabe que é uma constante em todas as ruas de Teresina. Nós não temos hoje um acesso de forma precisa aonde nós queremos por conta dessa operação tapa-buraco que infelizmente ainda deixa muito a desejar. Até eu acredito que são 2 pontos bem interessantes, importantes também, mas eu queria destacar a fala da vereadora Cida. Teresina só tem buracos. Teresina é interessante. A Teresina é tida como uma cidade mesopotâmica, quer dizer, entre 2 rios. E não se aproveita nada desses rios, dos mananciais desses rios. Você vê Petrolina hoje se transformou num grande polo de hortifruti, de tudo, por conta da beira, a margem do rio. Aqui não se tem nada, só tem sujeira. O rio Poti, nessa margem do Cefap até lá no Zoo Botânico, poderia ser fazer uma travessia de barcos, sabe? Fazer turismo ali, mas o rio fede. Quem está ali na Poticabana sente aquele odor. No próprio shopping, ali perto do Teresina Shopping, do lado do Riverside, um odor infernal, porque não se faz um tratamento, não se trata o rio, até para ser bem utilizado. Aí você vai para a periferia, você vê lagoas e mais lagoas infestadas, contaminadas. É difícil. E buracos nas vias públicas. E a cidade é impressionante. Olha, já furei dois pneus de carro, aí você diz, não, o cara é irresponsável, bateu nada, é a cratera. Você pensa que apenas um buraco, você termina furando os pneus. É impressionante. Quando chove, que cobre então esses buracos, quem não conhece a região que está passando, com certeza um acidente ali já vai ser garantido. Existe a piada que diz que você não precisa ter ido à Lua para conhecer a cratera lunar. Eu não preciso nem sair de Teresina para saber como a cidade é esburacada. Bom, ainda voltando na Câmara Municipal, ontem foram definidos os representantes, os presidentes das comissões. Nossa equipe também esteve lá e a gente confere agora. O bolo já foi dividido e as comissões técnicas da Câmara Municipal de Vereadores já conhecem seus novos presidentes. A mais desejada, a de Legislação e Justiça, ficou com Edson Melo, vereador do PSDB, mesmo partido do prefeito de Teresina. E o parlamentar já dita o ritmo que vai ser imposto na casa. É a comissão mais importante, é a comissão que faz acontecer.
tanto os projetos oriundos do Executivo como dos próprios vereadores, eles passam pelo crivo da Comissão de Constituição e Justiça quanto à sua constitucionalidade, ou melhor dizendo, quanto à sua legalidade na tramitação. Então nós vamos ser duros, vamos ser rigorosos para que não venha para o projeto, para o debate e a votação no plenário, não venha projetos que não preenchem todos esses requisitos. A segunda comissão mais disputada é a de Finanças e Orçamento, que vai ser presidida pelo vereador Enzo Samuel, do PCdoB. Após ter brigado pela cadeira da Comissão de Legislação, a oposição ficou com a de Planejamento Urbano, Transporte e Acessibilidade. À frente da pasta, a promessa é de bons debates. Espero que aqui a gente possa, e vou fazer carga em cima disso, realizar um grande seminário aqui nesta casa, trazendo a OAB, Ministério Público, o CETUT, a Prefeitura, os tribunais de contas, para que a gente possa, de vez por toda, trazer à luz do povo de Teresina a questão dessa composição da tarifa de ônibus, que, na minha opinião, é um enigma, é um segredo. Você vê hoje o trabalhador se degladiar com o empresário e o empresário se degladiar com a prefeitura. E quem é que está pagando a conta disso tudo? O trabalhador e o povo. Com nomes definidos, os projetos já podem começar a transitar na Casa Legislativa Municipal de Teresina. Bom, formou-se já há alguns dias na Assembleia Legislativa, as comissões, cada um com seus presidentes, com seus representantes, agora no Poder Municipal do mesmo jeito. As pessoas estranharam o fato do engenheiro Edson Mello ser o presidente da Comissão de Constituição e Justiça, quer dizer, própria para um jurista. Mas o Edson é muito calejado, já tem, acho que passou do 8º mandato, ele sabe tratar bem essa questão. Bom, logo no começo da nossa conversa, eu falei da movimentação política hoje aqui em Teresina. Um dos compromissos do governador Wellington Dias era na Assembleia Legislativa para a entrega oficialmente da proposta de reforma do Executivo Estadual. Quem vai trazer mais informações sobre esse assunto é Lívio Galeno, que fala com a gente nesse momento ao vivo. Bom dia, Lívio. É verdade que a entrega dessa proposta de reforma administrativa foi adiada? Nájila, boa tarde a você, boa tarde a Arimateia, boa tarde também a todos que acompanham a programação da nossa Audia TV, canal 23.1. Depois de muita emoção, esta reforma ficou para a próxima semana. O que aconteceu? O governador Wellington Dias havia marcado de que protocolaria, na realidade, oficialmente, o projeto da reforma administrativa hoje, às 10h30 da manhã. Só que o detalhe é o seguinte: o governador Wellington Dias estava ainda em São Paulo, onde participou de várias mesas de negócio para divulgar a possível PPP, parceria público-privada para desenvolvimento do Porto de Luiz Correia. Ele não conseguiu chegar a tempo por conta de uma forte chuva no meio do deslocamento do governador Wellington Dias, que vinha de avião de São Paulo para Teresina. Uma forte chuva atrapalhou o pouso do avião aqui na capital do estado do Piauí. O evento, que estava marcado para acontecer às 10h30 da manhã, quando deu por volta de meio-dia, a imprensa toda daqui de Teresina estava na Assembleia Legislativa aguardando o governador Wellington Dias, quando nos foi informado de que esta entrega, o protocolo oficial da reforma, tão desejada e tão aguardada, ficaria para a próxima segunda-feira, dia 18 de fevereiro, também às 10h30 da manhã. Vamos acompanhar como foi o desenrolar destes fatos que culminaram com essa decisão de adiar o protocolo da reforma administrativa para a próxima semana. Ainda não foi desta vez que a reforma administrativa proposta pelo governo do estado começou a tramitar na Assembleia Legislativa. Mas o encontro entre o governador Wellington Dias e o presidente da Assembleia Legislativa do estado do Piauí, Temístocles Filho, para a entrega do projeto de reforma administrativa que estava marcado para esta quinta-feira, foi adiado. Tudo por conta de uma forte chuva que atrasou o voo do governador Wellington Dias. Se desloca de São Paulo para Teresina. Na segunda-feira, no mesmo horário que foi marcado. Todos os 30 deputados estarão aqui, né? Afinal de contas, são medidas importantíssimas para o nosso estado. Nós todos estamos sabendo as situações gerais em alguns estados. 9 decretaram já estado de calamidade financeira. E nós não queremos entrar nesse mesmo caminho que é muito danoso para a população. Assim que protocolado, o projeto deve seguir nas comissões técnicas. A tendência é de que tudo esteja resolvido ainda neste mês de março. Eu acho que a base vai voltar unida, eu acho que em 30 dias isso vai estar já equacionado.
A expectativa do governo é de que os cortes promovam economia de até 1 bilhão e 200 milhões de reais em 4 anos. A ideia do secretário Rafael Fonteles seria uma economia anual de 300 milhões de reais, 1 bilhão e 200 ao longo de 4 anos. Então é dentro dessa ideia de eficiência e equilíbrio econômico-financeiro que nós vamos tratar a mensagem do governador. Só com a reforma aprovada que se deve iniciar o preenchimento dos cargos de primeiro escalão estadual. Até mesmo Osmar Júnior, apontado como próximo secretário de governo, ainda não confirma o convite dado como certo para a pasta. O governador já disse que agora ele não vai convocar, ele já avisou isso. Acrescentando algumas informações acerca ainda deste assunto. O protocolo oficial, a defesa pessoal do governador Wellington Dias da reforma administrativa proposta para o Estado vai ser realizada na próxima segunda-feira, a partir das 10h30 da manhã, na Assembleia Legislativa aqui do Estado do Piauí. Este encontro está confirmado, então, para a próxima segunda-feira, 18 de fevereiro. O voo do governador Wellington Dias, que fez com que ele chegasse na capital do Estado do Piauí por volta do meio-dia de hoje, também o presidente da Câmara de Deputados Federal aqui do Brasil, Rodrigo Maia, tinha uma agenda para hoje. Na realidade, o governador Wellington Dias iria se reunir com Rodrigo Maia logo após protocolar oficialmente a reforma administrativa na Assembleia. Este evento também sofreu um atraso, porque o voo de Rodrigo Maia, que vinha de Brasília para Teresina, também, por conta de condições climáticas, sofreu um atraso e ainda não conseguiu pousar em Teresina. Então o encontro que estava marcado para ser às 12 horas, governador e Rodrigo Maia almoçariam juntos em um restaurante da zona leste da cidade, ficou para as 2h30 da tarde, confirmando a agenda do governador Wellington Dias para a tarde desta quinta-feira. Às 2h, às 2h30 na realidade, ele vai se reunir com o Rodrigo Maia numa reunião fechada, numa sala deste restaurante da Zona Leste. Logo após esta reunião, eles vão almoçar e logo após aí o Rodrigo Maia vai receber a imprensa para falar sobre o assunto que o trouxe ao estado do Piauí. Só antecipando, Rodrigo Maia, que é do DEM, Ok, Lívio, muito obrigada pelas informações. Bom, Arimate, a gente teve um pequeno probleminha ali na fala final do Lívio, mas para a gente entender, explicado então o motivo do atraso do governador, da não presença dele na Assembleia. Vamos por parte então, começando pela questão da reforma que seria entregue hoje. Segunda-feira já está marcado. Esse pequeno atraso acho que não deve interferir em nada, não é? Atrasar o que já se esperava que acontecesse. Deixa eu ver a informação do Lívio, eu antecipei ontem. Essa vinda do Rodrigo Maia a Teresina, exatamente para conversar com o governador sobre a reforma da Previdência Federal. Mas é aquela história, como eu disse, é a melhor oportunidade para o Wellington Dias se inserir nesse contexto da reforma previdenciária federal e incluir a questão da Previdência Estadual. Se ouviu, inclusive parece o último deputado a falar foi Wilson Brandão, de que esta reforma do Wellington Dias pretende uma economia de 1 bilhão e 200 milhões em 4 anos, quando o rombo é de 1 bilhão e 200 milhões mensal. Portanto, Nádia, a reforma que o Wellington Dias vai propor em alguns dias, portanto, na próxima segunda-feira, ela projeta uma economia de 300 milhões, eu já disse isso aqui, uma economia que dá 25 milhões mensais. Se considerada a despesa do Poder Executivo fixada para 2019 em 9,5 bilhões, o corte proposto por Wellington Dias equivalerá a apenas 3,15% dos gastos do governo. Não dá para dizer que é muito, tão pouco que uma reforma tão ampla vai resultar em folga financeira para os próximos anos. Isso porque aí onde eu falei ontem, onde o bicho pega, que é o custo previdenciário, não há muito o que fazer. O atual governo limitou a concessão de pensões através da lei, que eu tenho ela aqui, lei 6.743 de 2015. Também ampliou de 11% para 14% a alíquota que os servidores estaduais pagam à Previdência em 2016. E criou, pela Lei 6.764, o regime de Previdência Complementar do Estado do Piauí, limitando as aposentadorias dos servidores ao texto do regime geral da Previdência.
sendo a parte que exceder coberta por fundo separado do caixa do IASP. Ocorre aqui os efeitos dessas providências não são imediatos. O Estado precisa de caixa para cobrir gastos previdenciários correntes ou para compor um fundo que cubra esse gasto. Fora disso, todo o resto parece muito com perfumaria, provocando algum efeito, mas sem qualquer condição de repercutir sobre o necessário equilíbrio fiscal. Aí eu lhe pergunto, ou alguém acha que com um déficit previdenciário de 1 bilhão e 200 milhões por ano, vai adiantar fazer um corte de 300 milhões? Quero ver o que os senhores deputados vão fazer na Assembleia Legislativa. É uma pergunta que ficou no ar que eu não tenho como lhe responder. Quem deve lhe responder são eles mesmos. Arimateia. E o governador, ele está muito confortável na Assembleia. Ele tem 25 dos 30 deputados. Grande e são aliados, são compadres, todos fazem parte deste bolo que consumiram, que gerou toda essa despesa. Bom, como eu disse que a gente iria falar em partes, você começou falando do Rodrigo Maia para poder entrar nessa questão da proposta da reforma administrativa, reforma local. Mas falando em si da vinda de Rodrigo Maia, que volta, né? Esteve, não faz muito tempo, esteve em Teresina, retorna agora para tratar de assuntos relacionados à Previdência Nacional, Previdência Federal. A partir dessa vinda, o que pode se esperar? Que tipo de martelo o presidente Jair Bolsonaro deve bater? Olha, na primeira visita do Rodrigo Maia a Teresina, houve aquela saia justa. Foi recebido pelo governador Wellington Dias, tomou um café, comeu aquele famoso beiju com tapioca, não, beiju com carne de sol, se reuniu com os deputados petistas. Para quê? Ele queria os votos do PT para se reeleger presidente da Câmara dos Deputados. Nem bem pegou o avião, chegou em Brasília, já foi dizendo que não quer os votos do PT. E mais, o PT sabia disso. Eu achei uma grande saia justa. E até uma grande desconsideração para com quem o recebeu em casa. Há um ditado em que diz que você não pode cuspir na sala de quem o recebe em casa. Eu acho que o Rodrigo Maia fez isso. E agora ele vem também interessado no apoio do governador. Mas aí é como eu disse ontem e repeti agora há pouco. O Wellington precisa tirar proveito dessa história. Precisa tirar proveito dessa parceria que ele vai fazer com o governo que ele é antagônico, que é o governo do Bolsonaro. Porque o Bolsonaro precisa dos votos dos aliados do Wellington. Da bancada do governador, da bancada federal, que é controlada pelo governador. E o governador, então, precisa tirar proveito disso. Se inserir nessa reforma da Previdência Federal, que vai beneficiá-lo na reforma estadual. E mais, ele pode também, como moeda de troca, até pedir facilidades do governo federal, apoio do governo federal, para fazer financiamentos. Você acha que ele foi ousado em voltar em tão pouco tempo depois da saia justa que você acabou de citar? O Rodrigo Maia, eu citei ontem, ele vai ser o grande condutor dessa reforma da Previdência na Câmara dos Deputados. Então eu acho que tem troco para isso, tem negócio para se fazer. O que se espera então dessa conversa entre ele e o Wellington Dias hoje? Essa história, o Wellington vai garantir o apoio, porque, olha, é aquela história do abraço do afogado. Os dois correm o risco de se afogarem, porque um no campo reto federal precisa do apoio do governo do estado, de todos os governadores. O Rodrigo Maia está fazendo uma visita, sobretudo, aos governadores do Nordeste, que são antagônicos ao governo federal. São todos, acho que são todos petistas. E se não são petistas, parece que o do Pernambuco, é do PSB, faz oposição ao governo federal. Está na hora de sentarem à mesa e cada qual tirar proveito desse bolo. Tem dinheiro para todo mundo. Com essa conversa, o Wellington Dias, digamos, pode ganhar pontinhos com o governo federal? Ontem eu citei o ex-governador Napoleão, que ele tem uma frase emblemática, primeiro as coisas primeiras. Chega a ser até um pleonasmo, mas é para se dizer. Cada caso é um caso, cada negócio para se fazer em função dos assuntos, dos interesses de ocasião. Bom,
É mais um assunto que nós vamos mostrar aqui amanhã, o resultado dessa conversa. Mas eu quero crer que é melhor para o Wellington. O Wellington foi governador em 2 governos de Lula e um governo e meio da Dilma. E, francamente, apesar de tanto dinheiro que mandaram para cá, não teve uma obra importante construída nesse estado. Aí entra o Temer visceralmente contra, porque para os petistas foi o Temer que deu o golpe para tirar a Dilma. E o Wellington, sem sequer ser bafejado pelo presidente da República, ou se quer ter uma relação boa com o governo do presidente Temer, viu aqui as burras de dinheiro chegarem através do seu padrinho Ciro Nogueira. O Ciro, ao que se conta, não está com muita moral no governo Bolsonaro. Mas cai de luva no colo do Wellington essa história da Previdência Federal, que ele tem que tirar proveito. Não que ele vá ser o camaradinha do Bolsonaro, porque o PT e essa turma que está lá é uma extrema esquerda de um lado, extrema direita do outro, eles são com água e óleo, não se misturam. Mas por ocasião, ele tem toda uma facilidade de se dar bem, começando pela reforma do judiciário, da Previdência Social. Mas você nunca ouviu, Arimatea, que na política tudo é possível? Nesse caso, água e óleo não se misturam? Não é possível que um dia isso possa acontecer? Mas exato, na política, o que prevalece é o diálogo. E aí, eu digo, repito, está muito favorável para o Wellington. Ele jamais imaginaria que, neste governo do Bolsonaro, ele pudesse se beneficiar, como pode se beneficiar por conta da reforma da Previdência. Aí você pergunta, vai ser o tomar lá da cá? Não, o Bolsonaro montou uma equipe fugindo disso. Senador, deputado, não tem negócio de indicar fulano para ter porteira fechada ou se valer disso. Mas ontem eu ouvi um desses deputados, desses partidos pequenos, dizendo, pois é, ele até falou em doutrina. Eu não entendi se dar um carro e tomar o voto, tem doutrina nisso. Ele disse, olha, precisa o Bolsonaro definir a doutrina de como se vai votar essa Previdência. E como que diz, e o que se vai ganhar. Não, no toma lá da cá, tem gente que vai se dar bem nessa história. Bom, tem que saber se realmente essas pessoas estão de acordo em ser adeptos dessa doutrina, né? Vão votar. Dificilmente eles vão deixar de votar esse projeto da Previdência. Agora, quanto vai custar, a gente vai saber lá na frente. Só para a gente encerrar, Arimatea, você falou agora há pouco em deputados. Tem algum nome relacionado ao Estado, de parlamentar, envolvido com verba, que virou assunto nacional? Nájila, quando se imaginava que esse tipo, eu diria patifaria, com o dinheiro do fundão, chamado do fundo dos partidos, tinha ocorrido somente com aquela candidata a deputada federal de nome Lourdes Paixão, de Pernambuco, onde ela recebeu 400 mil do partido do presidente do PSL e só obteve 274 votos. Esses fatos se alastraram pelo país afora. Aqui mesmo no Piauí, e o Jornal Dia ontem publicou, uma candidata a deputada estadual recebeu 370 mil reais para se lançar na disputa por uma vaga da Assembleia Legislativa e, afinal, obteve apenas 41 votos. Se você colocar na ponta do lápis, um voto dela, um voto desses 41, custou exatos R$ 9.024,39. Tem outro caso, em que o filho do candidato a deputado federal chega a ser remunerado com a verba do fundo para ser o coordenador, mas não da candidatura dele, coordenador de outro candidato, ou melhor, de uma candidata que estava disputando a mesma vaga buscada pelo pai, e ambos foram derrotados. Então, o que as investigações estão apontando é que esse tipo de negociado ocorreu em quase todos os partidos e em vários estados. Os dirigentes escolhem os seus laranjas e neles investem generosas quantias de dinheiro. Dinheiro que os investigadores acham que é dividido sim, dividido entre todos eles, porque não se entende as desculpas dos candidatos. Tem uma que justificou ter pago até pela assessoria jurídica, sem falar nas assessorias de divulgação e nos santinhos no material de propaganda. Pois é,
O ano legislativo mal começou, Nádia, e essas mazelas bem próprias das práticas, nada republicana dos políticos, já começaram a ser descobertas. É por isso que o eleitor já não confia nos políticos e também entra no jogo corrupto da compra e venda de votos. O eleitor, em sua maioria, só vota se receber vantagem, porque sabe que, mesmo não passando da candidatura, o político já entra na campanha tendo vantagem, recebendo o seu. Por hoje é só, Mateu. Até amanhã. Até amanhã. Boa tarde para você. No próximo bloco, 4 de julho vence o Flamengo e consolida a liderança no Campeonato Piauiense.